primeiro lugar absoluta. TVN. Meu amigo e minha amiga querida, que alegria estar com você aqui na TVN Brasil. Essa TV que cabe a mim, cabe a você, essa TV que dá oportunidade, essa TV que tem uma história, com a história do Distrito Federal e de modo muito particular com a história aqui da nossa cidade de Taguatinga e de todas as 33 regiões administrativas do nosso quadrilátero candango chamado Distrito Federal. E eu aqui, Lúcia Bessa, com o Papa Bessa, o seu canal de denúncia, de informação e de muito acolhimento. Hoje nós vamos ter muita informação, mas também teremos acolhimento, mas também podemos ter denúncia, porque você sabe qual é a pegada desse Papa Bessa, não é? Você que muitas vezes escolhe os convidados e as convidadas, você que também muitas vezes escolhe, inclusive, os temas que a gente discute aqui. Esse programa, esse Papa Bessa tem a sua cara, e é por isso que você se vê representada e representado no Papo a Bessa com Lúcia Bessa, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento. Amadas, amados, vocês se lembram que o ano passado, ali meados de novembro, nós iniciamos o projeto Queremos Você Eleita. Um programa voltado para a voz feminina na política. Um programa e um projeto que fomenta as candidaturas femininas, mas não só isso, né? Além da gente incentivar as candidaturas femininas, o nosso objetivo é de que homens e mulheres se sintam representados e representadas com as mulheres pré-candidatas e, lá na frente, depois da convenção, candidatas a um cargo político, seja ele qual for, né? Câmara Legislativa, Senado Federal, Câmara Federal e, claro, Presidência da República e Governo do Distrito Federal. E dando continuidade a esse grande projeto Queremos Você Eleito, eu tenho a honra de receber aqui duas mulheres incríveis, duas mulheres que têm uma história de dedicação à população do Distrito Federal. Duas mulheres militantes, duas mulheres que, como eu e você, têm o desejo de melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal e, de modo muito especial, as mulheres aqui da nossa cidade. Porque eu digo sempre, né, gente, não adianta só, olha essa partícula, ser representante do sexo feminino. Nós precisamos de mulheres que representam a luta feminina, a luta das mulheres. Nós precisamos de mulheres que entendam quão importante é a voz feminina na política. E eu tenho duas aqui, do mais alto quilate, que sabem perfeitamente da sua missão para o Distrito Federal. Duas mulheres que colocaram o seu nome à disposição para uma disputa política. Hoje são pré-candidatas, aguardando as convenções respectivas dos seus partidos para ratificarem as suas candidaturas e aí colocarem o seu nome ou os seus nomes à disposição de você, minha amiga e meu amigo. E eu tenho a honra de apresentar a vocês a nossa querida Rebeca Guzmão. Rebeca, muito boa noite, minha querida, e seja muito bem-vinda ao nosso Papa Bessa. Boa noite, maravilhosa. Muito obrigada pelo convite, obrigada TVN. Cumprimentar aqui também nossa pré-candidata Aline, também maravilhosa, e dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês. Um debate sobre mulheres realmente sempre é muito, muito importante, principalmente no momento que a gente vive hoje na política. Muito obrigada, Rebeca. A gente diz sempre que é uma honra muito grande poder receber mulheres fortes como vocês, mulheres combativas como vocês e mulheres que se preocupam com outras mulheres. Aline,
seja muito bem-vinda ao nosso Papo à Beça. Salve, salve, Lúcia. Salve, salve, Rebeca Guzmão. Agradeço por esse espaço de muita potência e de muita representatividade, né? Estar aqui ao lado de 3 mulheres e ainda mais falando sobre a nossa representatividade nos espaços de poder. Isso que é a transformação social. Salve, salve. Massa! Vocês já sentiram aí a pegada dessas duas, né, gente? Vocês estão entendendo como é que vai ser esse negócio hoje aqui, não é? Isso vai ser muito bom. Bom, meninas, das 81 cadeiras do Senado Federal, apenas 12 são ocupadas por mulheres. Dos 513 parlamentares na Câmara Federal, apenas 77 são mulheres. E aqui, na nossa Câmara Legislativa, das 24 cadeiras, apenas 3 são representadas por mulheres. Rebeca, é uma conta assim, amiga, que não fecha, porque, olha, nós somos a maioria da população deste país. Nós somos a maioria da população do Distrito Federal. E por que somos tão poucas na política, Rebeca? É um cenário que a gente fica bem preocupada, principalmente... eu trabalho dentro da Câmara Federal e a gente vê como que as mulheres, apesar de serem minorias, elas são muito mais eficientes. Os projetos são muito mais eficazes do que os próprios homens. Inclusive, é uma união muito grande quando as pautas femininas elas vêm às comissões, aos plenários. Então, só por essa minoria a gente já vê a força que a mulher tem. Mas, infelizmente, hoje, quando a gente ainda conversa com as mulheres, elas acham que a política é um ambiente ainda para homens. Elas não acham que a política é um lugar para as mulheres, justamente pela questão do machismo, pelo preconceito, pelo próprio assédio que até mesmo as parlamentares que têm mandato, elas sofrem também com isso. Então, a gente vê, por exemplo, dentro do Senado, da CPI que teve da Covid, onde não tinha nenhuma mulher representada ali na comissão e que os próprios senadores não queriam deixar nem que as mulheres falassem. Então, a gente vê que é um cenário ainda muito machista, mas que as mulheres estão mostrando que lugar de mulher é onde elas quiserem, inclusive dentro da própria política. Muito bem, Rebeca, é isso mesmo. André, meu querido, esse jovem que está começando hoje no Papo à Beça, seja muito bem-vindo aqui, André. E eu estou esperando o link, meu amigo. Mande o link para mim, para que a gente possa compartilhar com você mesmo, André, que eu estou falando, viu? Olha, amiga, Aline, até hoje a gente escuta de muitas pessoas, não só escuta, como a gente presencia atitudes extremamente misóginas e machistas, de que o lugar da mulher é em qualquer lugar, menos na política. Isso é bem perverso, né? É de um tom muito perverso, porque quando a gente fala de mulher, a gente fala de existência. E pautar a política pública da mulher é pautar a política pública existencial. Se nós, mulheres, somos a maioria da sociedade brasileira e ainda temos que falar sobre todas essas opressões que ainda enfrentamos enquanto misoginia, machismo, opressão, então a gente já está pautando a questão da existência da mulher. E, para mudar esse imaginário, a gente tem que nos colocar, porque senão a gente acaba sendo posicionada. E a partir desse lugar de posicionamento, é preciso a gente focar, né, numa luta em que a mulher seja o centro dessas decisões. Porque, né, sem a mulher nesse lugar, a gente não vai pautar uma política pública, né, e avançar nessa perspectiva, porque as regras, infelizmente, elas nos desfavorecem, né? Com certeza. As regras nos desfavorecem. Alguém já disse antes de mim que é perigoso ser mulher neste país. E quando a gente fala perigoso, é em todos os níveis.
É perigoso em relação à violência de gênero, é perigoso em relação à violência política, é perigoso em relação a violências institucionais, violências obstétricas e tantas outras violências que são além daquelas tipificadas pela Lei Maria da Penha, tantas outras que a gente vivencia no dia a dia. E a Rebeca, e você também, Aline, falou da violência política, né? Como é um universo perverso, usando a sua própria palavra, onde restringe o nosso direito em participar da vida política do nosso país, né? E dito isso, eu quero saber de você, Rebeca, e eu e as pessoas que estão aqui nos assistindo, querem saber quem é Rebeca Guzmão. E por que, minha amada, que você, com esses olhos maravilhosos, gente, olha, o olho dessa menina é uma coisa impressionante. Né? Eu me senti impactado com o olho dela. E depois eu vou falar do seu cabelo, amiga. Quando eu olhei, eu falei, Senhor, olha só, são poderes demais, né? Muito poder aqui. Ó, esse papabeça hoje está um poder só. Como foi, Rebeca, que surgiu em você essa vontade de colocar o seu nome à disposição para uma possível candidatura? Bem, Rebeca Guzmão é uma brasiliense, nascida, criada e vivo aqui em Brasília. Sempre vivi aos longos desses meus 36 anos. Fui atleta de natação, atleta olímpica, medalhista mundial, a atleta que mais trouxe títulos para o DF. E eu tenho muito orgulho, sempre tive muito orgulho de ser aquela exceção, de ter sempre treinado aqui na minha cidade, ao contrário do que os outros atletas faziam, que na verdade faziam por uma falta de apoio, de irem para outros estados, né, procurarem melhores estruturas. Eu sempre briguei muito para ter essa estrutura aqui. Eu, apesar de nunca ter tido, eu nunca abri mão de estar na minha cidade. E eu resolvi entrar na política em 2010, quando eu pude trabalhar na administração de Brasília como gerente de esporte, diretora social. Depois fui para a Secretaria de Esporte, fui diretora de apoio ao atleta. Eu era responsável pelos programas do Compete Brasília e do Bolsa Atleta. Inclusive, a gente conseguiu, na época que eu estava à frente do programa, instituir o Bolsa Paralímpico, né? Porque só tinha os atletas, mas os para-atletas eles não tinham. Então, a gente conseguiu fazer essa implementação. O programa do Compete, a gente pegou um programa que atendia 500 atletas, entregamos atendendo mais de 12.500 atletas. Então, mais uma vez ali, eu pude perceber que as coisas elas realmente só funcionam quando você tem pessoas sérias dentro da política, pessoas que querem trabalhar, pessoas que veem a política não como sonho, mas como missão. Porque sonho é individual, missão ela vem com sacrifício, ela vem com pensamento coletivo, ela vem escutar muitas pessoas. E depois que eu fui para a Câmara Federal, eu tive a oportunidade de estar trabalhando perto ali com o processo legislativo, nas comissões, em plenário, e eu pude perceber que muita coisa ali deixa de andar pela falta de vontade mesmo política. A gente vê muito na política essa questão de um projeto que às vezes é excelente não ir para frente porque é de partido A ou de parlamentar AB, e isso deixa a gente muito triste, porque quem sofre com tudo isso é a população. Então, depois desse estágio que eu passei, que eu brinco que é o estágio de uma faculdade política, você estar dentro ali dentro de uma Câmara, dentro de uma Assembleia, e eu resolvi enfrentar isso porque eu sofri minha vida toda como atleta com preconceito, com discriminação. Eu passei uma injustiça muito grande quando eu fui acusada da questão do doping, e 2 anos depois eu fui absolvida. Então, eu entrei em depressão, eu superei minha depressão, graças a Deus. Eu tive todo o apoio aqui de Brasília, das pessoas, né, dos meus fãs. E, com isso, passei a ajudar mulheres também que passavam por aquela situação. Então, eu já fui uma mulher que já cheguei a pesar 110 quilos por conta da depressão. Depois eu pesei 60 quilos por conta do ápice da depressão. E eu pude perceber que aquilo era um problema que estava muito incomum dentro da população.
E foi quando eu percebi que não existia nenhuma política pública, principalmente para nós mulheres que somos mães, que precisamos trabalhar, voltada para essa preocupação da nossa causa. E na pandemia, principalmente, qual mãe que não ficou maluca nessa pandemia, tendo que trabalhar, tendo que cuidar de menino dentro de casa, não indo para a escola? Quantas mulheres perderam o emprego? A saúde mental das pessoas ficou muito prejudicada. A gente vê pessoas com depressão, pessoas tendo surtos psicóticos. E o número de violência contra a mulher, de violência doméstica, de feminicídio, aumentou muito nesse período. Então, a gente vê hoje, por exemplo, eu já escutei de muitas pessoas ali dentro da Câmara, que já foram assediadas e elas não têm coragem de denunciar, porque elas acham que se denunciarem, elas nunca mais vão conseguir um emprego, elas precisam manter o pagamento da escola do filho, precisam manter a casa, porque elas são chefe dentro de uma casa. Então, eu acho que o que as pessoas têm que olhar justamente para essa questão da mulher, que ela se coloca à disposição, ela coloca o seu nome à disposição como pré-candidata, é que essa mulher ela realmente está disposta a não só ouvir as mulheres, mas sim elas serem ouvidas e ela ser a voz daquelas mulheres. Porque não basta ser ouvida, você tem que ser realmente a voz. Então, para isso, toda mulher que se coloca o seu nome, você pode ter certeza que ela está abrindo mão de muita coisa, mas, principalmente, ela está pensando em coletivo, ela está pensando nas mulheres, elas estão pensando nas mães, elas estão pensando nos jovens, nas crianças, porque mulher é mais sentimento, é razão, mas é mais sentimento. E se a gente parar para pensar na política, qual mulher corrupta que a política já teve? Não tem. Porque a mulher ela é uma pessoa dedicada. Por isso que a gente brinca que o filho ele só tem mãe, né? Ele, quando está no perigo, ele grita mãe. E o que as pessoas estão precisando é desse amor, desse enfrentamento, dessa coragem que a mulher tem e que só a mulher realmente tem. Essa é Rebeca Guzmão, pré-candidata a deputada distrital pela União, ou melhor, pelo União Brasil, pelo partido político União Brasil. Aline, minha querida, diga para nós, quem é esta mulher cuja figura você não chega, você estreia. Você chegou aqui, ela estreou aqui nesses estúdios. Quem é a Aline Carina? Qual é a sua trajetória? Queremos conhecer um pouco mais, né? E, sobretudo, o que motivou você a entrar e fazer acontecer mais esse desafio na sua vida. É desafiador, mas... Então, eu sou a Aline Carina, nascida em Taguatinga, filha de Maria da Conceição, Milton de Souza Dias e irmã de Amanda Kelly. Essa é a nossa família. E a nossa família ela veio de uma trajetória muito opressiva, né? E eu sempre estranhava essas diferenças que se davam em relação à classe. Depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo a questão de gênero e até hoje entender a questão de raça. E aí, a partir desse lugar, compreendendo todas essas opressões, como uma cidadã de Taguatinga, eu nunca entendia por que essa diferenciação de tratamento assim, em relação a nós, a nossa família, e me inquietava muito, né? Só que a gente teve umas oportunidades massa, devido ao meu pai trabalhar no Colégio Marista de Taguatinga, salve Marista de Taguatinga, salve a missão jesuíta, né? Sempre essas missões entendem a educação como uma ferramenta de transformação social. Eu tive uma boa formação, estudei sendo bolsista em Taguatinga, né, com muita dificuldade, né, quando todas as minhas amigas ali terminaram o ensino médio e todo mundo foi conseguir a sua carteira de motorista, né, porque você termina o seu ensino médio, né, a classe média geralmente, né, vai correr atrás da sua carteira de motorista. Eu não, tive que tirar a carteira de trabalho. E a carteira de trabalho fez com que eu tivesse que ir à luta, né?
E o único emprego que eu consegui foi como vendedora. E eu não entendi o porquê. Eu falei, gente, eu tenho uma base, né, estudei no colégio bom, particular, por que eu consigo só trabalhar como vendedora? As minhas outras amigas trabalhavam em lojas, eram confundidas até com donas de loja, e eu só trabalhei como vendedora na rua mesmo, após ter uma boa formação. E entendendo essa dificuldade, eu falei, não vou me inquietei, falei, não quero ficar nesse lugar. Né? Aí meu sonho era passar na Universidade de Brasília, passei na Universidade de Brasília e passei por cota de mulher negra, e depois, quando passei na Universidade de Brasília, vi também um outro tipo de opressão dentro da universidade, da mulher negra, né? E depois de um certo tempo na universidade, que eu me formei em turismo na Universidade de Brasília, eu consegui encontrar o programa Afroatitude, que é uma política pública de permanência dos estudantes negros dentro da universidade. Porque o que acontece com o governo de progressista, principalmente foi um governo, uma política pública pautada por Lula e Dilma. Né? Não basta só o estudante negro entrar dentro da universidade, ele tem que permanecer. Exatamente. E, para permanecer, ele precisa de dinheiro, de alimentação e moradia. Então, a gente recebia uma bolsa para a gente conseguir permanecer dentro da universidade. E, dentro do programa Afroatitude, eu me tornei negra. Como disse Neuza Soares, a gente se torna negra. A identidade, eu entrei parda e saí negra. E essa questão de ser negra é uma consciência política. A início, eu fundei um coletivo de mulheres negras, afro-humanas, a gente, por meio do coletivo Afro-Humanas, a gente consolidou o quilombo urbano Casa Cotirene na Ceilândia, desenvolvemos políticas e ações para as mulheres, né, da comunidade, porque a demanda do povo negro é uma demanda, né, que infelizmente tem lacunas em todas as questões. E a mulher negra, em especial, é a base da opressão na sociedade. Né? Infelizmente, por uma questão de imaginário, a gente tem a mulher negra sempre jogada nesse imaginário da violência, da hipersexualização dos nossos corpos, ou, se não, né, do feminicídio. Né? Vocês podem até olhar nas matérias de jornais. Há uma diferença quando se noticia a morte de uma mulher branca e a morte de uma mulher negra. Quando, geralmente, é uma morte de uma mulher negra, sempre expõe o corpo dela ensanguentado ou queimado. A da mulher branca, geralmente, não. E, a partir desse lugar, eu vi o quão desumanizado nós somos. Né? E aí eu entendi o desafio de pautar a política pública da mulher negra. E, nisso, eu entendi, nesse momento, falei, não é possível falar também só questão de raça, porque, infelizmente, por uma questão do mito da democracia racial, muitos da gente não entende a profundidade do racismo, né? Que o racismo ele não se dá a partir da injúria racial, mas ele se dá a partir de relações. E eu percebi que raça é insuficiente para unir o povo negro. Então, construir projetos de transformação social a partir do SEBAS Turística, que eu mapeei mais de 150 pontos em São Sebastião, porque eu entendi a importância de valorizar as nossas regiões administrativas, porque a gente também tem esse perigo da história única, né, da construção de Brasília, como foi esse processo de opressão, né, do afastamento das regiões administrativas da capital. Né, e esse afastamento, infelizmente, levou a uma segregação também socioespacial racial, porque, à medida que a gente se afasta do centro, o tom de pele das pessoas vão se escurecendo. E isso se dá também através de políticas, né, de apagamento da periferia. E aí eu criei o turismo de base comunitária como sendo uma ferramenta de transformação social, expandi isso pelo projeto piloto de São Sebastião, tenho no Recanto das Emas, tenho no Riacho Fundo 1 e 2, no Gama, na Samambaia, em que eu faço a identificação da potencialidade turística, né, vamos dizer assim, que é esse nome, do que as nossas regiões administrativas oferecem de melhor, a partir de uma perspectiva histórica, ambiental. Então, nós temos cachoeiras lindas, nós temos história. Né? São Sebastião, por exemplo, é a região administrativa que 90% dos tijolos da construção da capital saiu de lá. E quem foram essas mãos trabalhadoras? Né? Foram mãos de grande maioria de mulheres, de negros. Né? E como a gente colocar essa perspectiva, né, e exaltar a nossa existência a partir desse protagonismo. E, nisso, eu criei todos esses projetos, né, em que valoriza o nosso lugar, porque, a partir da perspectiva de valorização do nosso lugar, entendendo a importância de valorizar a nossa história, a gente se coloca enquanto sujeito e sujeitas ativas nessa construção.
E depois eu entendi a importância de entrar no mestrado. E hoje eu sou mestranda em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entendendo esse lugar da cultura enquanto uma pauta existencial também. Quando a gente fala de cultura, a gente fala da existência de um povo, da história de um povo e da origem de um povo. E a gente não tem como apagar isso. E, infelizmente, em governos que são contra o povo, as primeiras ações que eles fazem é extinguir, né, ações que são emergenciais. Então, quando a gente fala de pauta do povo negro, a gente fala de questões emergenciais, totais e inegociáveis. Porque nesse exato momento que a gente está aqui, Lúcia e Rebeca, tem mulheres em situação de opressão. Sem dúvida nenhuma. E nesse exato momento que a gente está aqui, tem mulheres negras em situação de extrema violência. E é isso e por esse motivo que eu venho me posicionando. Rapaz, eu estou aqui... Gente, olha, vocês não estão entendendo, não. Eu estou embevecida. Né? Eu estou aqui emocionada com a fala de vocês duas. Né? Cada uma com as suas especificidades, mas cada uma com os seus saberes, com os seus conhecimentos e com a sua dedicação, e que eu fico muito feliz em apresentar a Aline Carina como pré-candidata a deputada federal pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Aline Carina, Rebeca Guzmão, essas duas mulheres incríveis. Fiquem atentas e atentos, viu, gente? Essas duas aí, grande potencial. E eu fico muito, muito, muito feliz. Eu quero mandar um abraço aqui para a minha querida doutora, amiga, querida Maria Lúcia Lopes. Maria Lúcia Lopes, essa minha amiga amada. Um beijo no seu coração, Maria Lúcia. Você sabe que você mora aqui no meu coração e não pede licença. E sem canga, não é? Você entra aqui e arrasa. Obrigada, minha querida. Um beijo no seu coração. E não posso deixar de mandar um abraço aqui para algumas pessoas minhas maravilhosas. Angel Rose. Angel, eu estou morrendo de saudade também, minha amada. Logo, logo a gente vai matar essa saudade aí, viu? Vamos ficar mais pertinho aí. Muitos projetos, muitas coisas boas. Milson Henriques, ele disse assim: Ângela, boa noite, é só para as minas? Boa noite, geral. Não, Milson, não é só para as minas. São para as minas e para os meninos também, não é? Esse papo interessa a todas e todos, né? Todo mundo que deseja uma sociedade mais equânime, livre de toda violência, de toda opressão, né, onde o índice de desigualdade de gênero diminua a cada dia, tem interesse aqui no Papo à Beça com Lúcia Bessa, e tem interesse em ouvir Rebeca Guzmão, e tem interesse em ouvir Aline Carina. Rebeca, me diga uma coisa. E nós temos aí, é claro, um longo caminho ainda até a homologação e a ratificação da sua pré-candidatura. Mas o que nós podemos esperar de Rebeca Guzmão? Bem, como a minha escola foi dentro de uma das ferramentas que eu considero mais importantes na vida de uma criança, de um jovem, que foi o esporte, e dentro do esporte a gente se dedica ao máximo e a gente quer fazer o melhor por nós e pelo time. Porque eu fui de um esporte individual e também joguei futebol, então eu aprendi a jogar no coletivo. E eu acho que todo projeto político ele tem que ser escrito junto com as pessoas e junto com a comunidade. Porque a necessidade de um lugar, às vezes, não é de outro. E eu não tenho como escrever uma pauta, escrever projetos meus, no que eu acho, baseado naquilo que eu acho que vai ser bom ou ruim para a população. Eu tenho que escutar aquelas pessoas para a gente escrever junto. E então eu sempre tive na minha vida dentro da política temas já muito assíduos assim no meu dia a dia. O esporte, porque eu sempre acreditei que R$1 que a gente coloca a mais no esporte, a gente economiza 2 de educação, 3 de segurança pública e 4 de saúde. E a gente dá oportunidade do esporte, principalmente para as crianças de hoje, que a gente vê
a questão que não se tem mais aquele respeito pelos mais velhos, a disciplina mesmo, e justamente por conta dessa pandemia, que você deixar as pessoas presas deixaram elas muito agressivas. E eu vejo isso porque, como eu dou palestra nas escolas, eu vejo muito isso, da queixa dos próprios alunos e da coordenação dos alunos estarem mais agressivos. E eu acredito que o esporte ele te ensina tudo isso, a disciplina, o respeito, a humildade, o perder, o ganhar. E é engraçado, Aline, porque o esporte é uma coisa que é curiosa, que é um ambiente onde não existe discriminação racial, porque o atleta ele é melhor naquilo. É claro que a gente entra naquela questão da oportunidade, né, de você dar. Mas a gente vê, por exemplo, algumas modalidades onde as pessoas brancas elas se destacam mais e as pessoas pretas se destacando em outros, né, como é o caso do basquete, do atletismo. E a gente vê muito isso, porque eu nunca, pelo menos no meu esporte, eu presenciei essa questão de racismo. Por isso que eu acredito muito no esporte, como uma ferramenta para a gente colocar essa base do respeito. O esporte e a educação linkadas. E a questão do empoderamento feminino, onde a gente tem dentro do empoderamento feminino a questão da mãe solo, a questão da mãe empreendedora, a questão do empreendedorismo voltado para as mulheres, e a questão da saúde mental, onde a gente entra na questão da depressão, de mulher, aí entra mulheres, jovens, outros profissionais como policiais, bombeiros, em que passam por essa questão toda, por vivenciar mesmo atos e momentos de violência diariamente. E eu acredito que isso seja um círculo. Sempre foram 3 temas muito presentes dentro da minha vida. Quando eu digo que eu fui discriminada, eu sofri muita discriminação, justamente porque eu sempre fui uma atleta muito forte. Eu sempre fui uma atleta que eu me destacava dos outros atletas do Brasil. Então, as pessoas me julgavam muito pelo meu corpo, pelo meu porte físico. E eu lembro que eu chorava muito, às vezes, porque a gente não consegue entender quando você só quer fazer o bem, você quer ser boa, você quer fazer aquilo para ajudar outras pessoas e, mesmo assim, ainda as pessoas acham que você é uma pessoa ruim. E depois que eu fui injustiçada, eu prometi a mim mesmo que se um dia eu pensasse em entrar na política, eu ia fazer justamente o contrário, eu não ia permitir que ninguém fosse injustiçado, que aonde houvesse uma injustiça eu ia estar presente justamente para defender aquela menina, aquela mulher, aquela pessoa, aquele jovem, aquele homem, a pessoa que precisar de justiça, ela vai ter do meu lado. Então, eu sou assim, eu sou muito transparente, eu sou verdadeira, eu já vivenciei muitas coisas na minha vida e eu me sinto preparada para ter esse novo desafio, para poder contribuir e, quem sabe, deixar o meu nome mais uma vez na história do Distrito Federal. Muito bem, Rebeca Guzmão. Vocês viram, né, gente? A força dessa mulher emana aí pelos poros e a gente percebe verdadeiramente o compromisso dela. E quando a gente percebe isso, sabe, Rebeca, nos dá, assim, esperança. E eu falo, a gente tem um pouquinho de anos aí, né, em luta mesmo, resistência, brigas, pé na porta, etc, etc. E quando a gente vê mulheres como Rebeca e vê mulheres como a Aline, o meu coração se enche de esperança, né? E ele se enche de esperança porque nos faz acreditar que é possível a gente viver em um país onde a voz feminina venha a ser ouvida, é possível a gente continuar nessa esperança, né, de uma equidade de gênero, é possível. Então eu quero, antes de finalizar, já estou agradecendo a presença de vocês,
que verdadeiramente estão impactando vidas. Eu estou aqui recebendo as mensagens. Solange Santa Cruz, você, mulher, minha mestra, sempre conosco aqui no Papo Aberto. Obrigada, Solange. Ela diz assim: desumanização do corpo da mulher negra é o que mais se observa. Não é? Aline, as pessoas olham para você, essa figura imponente, não é? Ouve a sua fala, que é uma fala convincente, não é? É uma fala que reproduz a sua vida, a sua existência, e nós sentimos isso. Não é? A gente sente verdade naquilo que você passa. Mas, além de tantos atributos que você está nos demonstrando aqui hoje no Papo Beça, o que mais esperar de Aline Carina? Respeito, né? Eu acho que essa é a palavra que define o porquê que eu venho me posicionando e o porquê da importância da gente mudar esse imaginário em que a sociedade impôs o lugar onde que a gente deva estar a partir de uma perspectiva que foi construída sem abranger as nossas pautas emergenciais. E o reconhecimento, eu digo que é respeito e reconhecimento, porque se tem Rebeca Guzmão, desculpa. Rebeca Gomes é uma companheira do Partido dos Trabalhadores. E Rebeca está interferindo aqui para eu falar de você, né, mana? Está lá em Portugal, no pós-doc, estudando, inclusive, questão de raça. Rebeca Guzmão, se tem Rebeca Guzmão aqui, né, junto com a gente, é uma mulher de potência, medalhista, e representou o nome do Distrito Federal no mundo. Por que Rebeca Guzmão ainda está nessa necessidade de ter que mostrar o tempo inteiro a sua importância? Isso é uma questão de invisibilidade e opressão. Né? A gente não precisa ficar a todo momento gritando aos quatro mundos a nossa importância. A nossa importância ela é óbvia, ela é existencial. Né? E Lúcia Bessa também, eu agradeço por esse espaço de fala, porque, enquanto mulher negra, a gente é desrespeitada a todo momento. Todo momento. E quanto mais a gente se mostra forte, mais é tiro, porrada e bomba que a gente leva. Rapaz, é a frase mais incrível, é isso mesmo, companheira. É tiro, porrada e bomba. É tiro, porrada e bomba que a gente leva. Mas, né, enquanto uma boa brasileira, o meu couro está grosso. A gente aprendeu a engrossar o couro, mas também a gente não quer esse lugar, né, da mulher guerreira a todo momento, porque nós somos humanas. Então, a gente está falando de existência humana da mulher, existência humana da mulher negra. Por isso que a todo momento eu venho me posicionando, por isso que a todo momento eu construo tanto projeto. Gente, vocês acham que é legal fazer tudo isso que eu faço? Isso é desumano. Mas é porque a necessidade de que as próximas gerações, né, as meninas têm essa necessidade de se posicionar e não ser tão opressivo, e não ser tão violento. Né? E, assim, infelizmente, a gente tem esse imaginário que a mulher ela não merece esse respeito. E como desconstruir isso? Né? Eu venho conversando muito com as mulheres da minha comunidade a todo momento, porque hoje, para que eu estivesse aqui, eu fiz as unhas com a Bárbara, ela que me ajudou a fazer minhas unhas, né? Fiz o meu cabelo com a Ana Paula, que me ajudou. Isso né? mesmo. Minha irmã... Nomine. É importante. Esse espaço é para isso. Valorizar as nossas amigas, companheiras e parceiras. Minha irmã me trouxe, a gente veio juntas. Né? Então, toda essa rede de apoio é constituída por mulheres. Né? A Secretaria de Mulheres do meu partido também se posicionou e vem se posicionando muito. Inclusive, é a secretaria mais atuante, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, porque a gente entende essa necessidade dessa transformação e a gente entende também que, se não for a gente, quem será? Isso mesmo, minha amada. Muito bem. Fico muito feliz e muito satisfeita. Eu quero mandar um beijo aqui para minha amiga Elineide, da nossa secretária de Mulheres do PT. Um beijo, amiga. Ó, um beijo no seu coração. Já estou com saudade de você. Bom, eu quero tirar um minutinho agora. Para a gente... Normalmente eu faço isso no início do programa, mas eu não quis fazer por questões justificáveis. Eu quero que a gente faça um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio por mais uma mulher cuja vida foi ceifada.
Um minuto de silêncio por mais uma mulher barbaramente assassinada. Por mais uma mulher que não teve oportunidade de ver seus filhos crescerem, de terem ao seu lado as suas famílias. Por mais uma mulher cujo Estado negligenciou a atenção, o cuidado e o zelo. No dia 7 de maio, na manhã deste sábado, na véspera do Dia das Mães, foi encontrado o corpo de uma mulher, assassinada com requinte de crueldade. Ela estava nua e com o corpo ainda em chamas, quando o corpo de bombeiro foi acionado e ali chegou. Mais uma mulher que foi esfaqueada e, no mínimo, 22 vezes. Eu quero dizer que nós continuamos atentas. Eu quero dizer que nós continuamos vigilantes, porque nós não vamos parar enquanto uma de nós sofrer. Nós não vamos parar de denunciar e anunciar até que as violências contra nossos corpos, nossos desejos, nossas vontades cessem. O Brasil é o quinto país que mais assassina mulheres. É o país que mais assassina a população LGBTQIA+. Nós também estamos num ranking funesto de jovens e crianças cujos corpos são explorados sexualmente. E neste minuto de silêncio que eu quero pedir a todas e todos que nós possamos lembrar da nossa responsabilidade enquanto ser humano, enquanto ser humana que somos, no sentido de continuar denunciando as violências, mas, além de denunciar as violências sofridas, cobrar das autoridades competentes que eles cumpram o seu papel. Além disso, devemos exigir, porque eu já disse aqui e digo sempre, que cidadão e cidadã não pede, nós exigimos políticas públicas efetivas que verdadeiramente assegurem as nossas vidas. E que nesse minuto de silêncio nós possamos entender que poderia ser uma de nós, que nada nos difere, que o que nos nivela é o simples fato de sermos mulheres. O simples fato de sermos mulheres já nos coloca numa situação de iminente risco, de iminente perigo. Um minuto de silêncio. Esse é o seu Papo Aberto, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento. Nós já estamos aqui nos minutos finais do nosso programa e, antes de passar a palavra aqui para as nossas queridas, né, para fazer as suas considerações finais e conversar com você, mulher, né, que tem um desejo de servir a sua população, de servir a sua comunidade e que percebe ser tão difícil essa seara. E eu não vou te enganar não, companheira, é difícil demais. Eu digo que se uma mulher um dia nunca presenciou na sua existência uma discriminação, vá para o campo político. Vá para o campo político. Para a gente saber quão difícil é. Mas olha, é difícil, mas é necessário. A Aline falou uma palavra várias vezes, necessidade. Necessário. É necessário. Há uma necessidade urgente
de que nós, mulheres, ocupemos os espaços que são nossos. Não são espaços dos homens, nós não queremos os espaços dos homens, nós queremos os nossos espaços. E se isso implica tirar espaços, que nós ocupemos os nossos espaços, que nós ocupemos a importância que verdadeiramente nós temos nesse universo chamado Brasil, para que políticas públicas sejam efetivadas com propriedade, com maestria e, sobretudo, com eficácia, para que os nossos direitos sejam assegurados. Com a palavra, Rebeca Guzmão. Eu queria agradecer mais uma vez você pela oportunidade de abrir o espaço aqui para a gente e dizer para as mulheres do nosso Distrito Federal que elas não tenham medo, que elas venham fazer parte da política da sua cidade, da sua RA, porque é muito importante. Lugar de mulher na política também, lugar de mulher onde ela quiser. E foi como você falou, Lúcia, nós precisamos ter o nosso espaço, é nosso. A gente vai saber melhor do que qualquer homem, do que qualquer pessoa, o que é melhor para a mãe, o que é melhor para a menina, o que é melhor para aquela mulher, o que é você não ter uma creche perto da sua casa para deixar seu filho para você ir trabalhar, você ter que parar de estudar porque você vai ter filho e não tem condições. Você falou, inclusive, esse caso que aconteceu, até quando vai acontecer, né? É a pergunta que a gente faz, até quando? E, infelizmente, a gente comemora por ter 30% obrigatório da cota feminina dentro da política, quando, na verdade, por sermos a maioria, em colégio eleitorado, inclusive, nós deveríamos ser a maioria. E, mulheres, não achem que vocês vão estar sozinhas, não. Vocês vão ter um exército com vocês lá dentro. Temos um exército aqui fora de mulheres que vão estar prontas, que não têm medo de enfrentar, que não têm medo de denunciar. Então, vocês venham participar com a gente, venham construir esse projeto de políticas públicas para as mulheres, que é muito importante. A gente não pode deixar essas coisas acontecerem. Elas só vão mudar com a presença feminina e unida dentro das políticas públicas. Mais uma vez, obrigada, Lúcia. Mais uma vez, um prazer, Aline, te conhecer pessoalmente. E parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Eu sei o tanto que não é fácil, eu sei o tanto que é sacrificante, mas o resultado, quando a gente vê o resultado final, a gente vê o tanto que valeu a pena. Então, muito obrigada mais uma vez, um beijo para todas as mulheres, para as mães, para as empreendedoras, para aquelas mulheres que sofrem algum tipo de violência, dizer que eu estou aqui, do lado de vocês, sempre que precisarem, que quiserem, que não tiverem a coragem de denunciar. Aqui tem 3 mulheres que eu tenho certeza que têm essa coragem. Deixa seu número aí, Roberto. Deixa aí seu número para essas mulheres. Então, entrar em contato nas minhas redes sociais, Rebeca Guzmão Oficial, no Instagram, o Facebook é Rebeca Guzmão. Pode mandar mensagem lá que a gente olha na hora, responde na hora, entra em contato na hora. E a gente já atendeu muitos casos, tá, Lúcia? Então, a gente está à disposição mesmo para ajudar. Obrigada, Rebeca. Nós é que agradecemos a sua presença. Solange diz assim, Aline Carina e Rebeca Guzmão. Parabéns, doutora Lúcia, pela escolha. Acabei de ouvir Aline Carina, uma fala da mais profunda sororidade. Amanda Kelly diz, muito bom, 2 mulheres top. 3 com a Lúcia Bessa. Obrigada, viu, Amanda? Obrigada aí. Obrigada, minha querida. Nós estamos aqui sempre para apoiar uma outra. Não é? Há espaço para nós mulheres. E há espaço para mulheres que exercem verdadeiramente a sororidade, a empatia e a alteridade. Aline, seus minutos finais. Agradecer por esse espaço, a TVN Brasil, agradecer Lúcia Bessa, Rebeca Guzmão, e a importância, né, das nossas falas potentes e de exercitar nossas vozes aqui, né? Então,
esse lugar é de um lugar de direito, e é esse lugar que a gente vem construindo, né? A gente se posiciona por uma questão de direito, é direito da gente estar nesse lugar. E é direito emergencial total e inegociável, que a gente vem se posicionando, que a gente vem mostrando a importância da nossa existência. E agradeço, mais uma vez, agradecimentos infinitos, porque, para mim, todo o espaço em que abrem as portas para eu estar aqui falando, para mim, é um espaço de muita conquista, porque quantas das nossas morreram para a gente estar podendo aqui exercitar a nossa fala. Então, é de um lugar de conquista e nenhum direito a menos. Muito bem, é isso mesmo. Você sabe, Aline e Rebeca, um dia eu entrevistei algumas meninas aqui, mas não eram exatamente com essa finalidade de pré-candidatura, era um outro movimento. Aí eu escutei uma delas dizer assim, olha, eu quero agradecer fulano, porque fulano deixou essa oportunidade, ele permitiu, eu ocupei isso porque fulano me concedeu. Eu quero dizer o seguinte, companheira, parceira, amiga, nós não ganhamos nada de graça. Nada nos é dado. Né? Ninguém deixa a gente fazer nada. Não é deixar, permitir. Não é? O que nós temos hoje, se nós temos o direito ao voto, se nós temos direito a tantas outras coisas que ainda são infinitamente inferiores àquilo que nós verdadeiramente desejamos, necessitamos e vamos ter, porque o que não nos falta é força e coragem para lutar, ninguém nos dá nada. Tudo é garantido através de muita luta. Se essas duas aqui estão, uma enfrentou uma depressão violentíssima, acusações seríssimas, que só não a destruiu porque ela tem o DNA da força de ser mulher cravada no seu sangue. A outra, quantos preconceitos sofreu? Mas ela pegou todo esse preconceito, uniu e selou a sua vida e blindou a sua existência, a sua resistência, e hoje está aqui para dizer a você que não é fácil. A gente aqui não omite. Mas elas vieram para dizer a vocês que é possível. E elas vieram dizer aos homens, que são nossos parceiros, que são nossos companheiros nessa jornada, que essa sociedade onde eu e você queremos estar com igualdade de direitos e oportunidades, porque obrigações nós já temos muitas, ele é interesse meu e seu, de homens e mulheres. Porque, afinal de contas, quando a balança está equilibrada, todos nós e todas nós ganhamos. Esse é o seu Papo Abessa, o seu canal de denúncia, de informação e de muito acolhimento. Porque, afinal de contas, o que nós queremos é viver. Mas o que nós exigimos é viver livres de toda violência, de toda opressão, de todo machismo, de toda discriminação, de toda lesbofobia, de toda transfobia. O que nós queremos é viver. E viver bem, com representatividade política e com voz potente e firme, lutando por todas e todos. Até a próxima segunda-feira com o seu Papo Abessa com Lúcia Bessa.